Seu futuro nas suas mãos. Conclua o ensino médio. Retome o controle da sua vida. Curso definitivo tem EGAD, cursos técnicos. A sua chance de definir e concluir seus estudos. Definitivo. Rua Tapajós 39, quase esquina Cis Brasil. Fone 3362-5299. Bairro Cristo Redentor. Cursos definitivo. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no Poa TV, canal 6 da NET, no programa Ato. Eu, Roberto Stefani, juntamente com o professor Cristiano Schmidt, estaremos esclarecendo dúvidas hoje a respeito dos planos de saúde. Dúvidas e sugestões, entrem em contato conosco através do e-mail programa@yahoo.com.br. Professor Cristiano, a que se deve hoje a procura dos brasileiros por contratos de planos e de seguro-saúde? Olá a todos, olá Roberta. O tema que nos é trazido hoje, a questão dos contratos de planos e de seguros de assistência privada à saúde, chamado de planos ou seguros de saúde, passa cada vez mais a ser uma realidade dos brasileiros e até mesmo, diante dessa tua pergunta bem colocada, nós temos aí uma procura muito grande por esse tipo de serviço, tendo em vista que o serviço público de saúde no Brasil não é suficiente para suprir a demanda, ou seja, falta qualidade e falta um número suficiente de atendentes e médicos que venham a prestar serviços à população. E como a saúde está ligada ao bem maior que é a vida, as pessoas que não querem arriscar uma eventualidade, uma doença, seja consigo, ou seja com a sua família, uma doença que venha atingir seus empregados, acaba fazendo o quê? Um plano de saúde para que essas pessoas possam, então, usufruir de um atendimento imediato, de um atendimento integral, toda vez que alguma doença se manifestar. Quantos brasileiros hoje em dia no Brasil possuem os planos de saúde? Existe um órgão que fiscaliza o setor de planos privados de saúde, que se chama de Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Num relatório da ANS, pegando o ano de 2009, se registrou que existe uma média de 43 milhões de brasileiros que têm acesso a planos de saúde privado. Planos de saúde pode ser tanto planos quanto seguros de saúde. Então, existem 43 milhões de brasileiros atendidos por esse tipo de serviço. Quantas operadoras estão cadastradas hoje? Hoje, no Brasil, entre operadoras e seguradoras que fornecem planos de saúde hospitalar e planos odontológicos, nós temos aí uma média de 1.500 a 1.550 empresas vinculadas a este setor. E quais as leis que regulam? Hoje, sobre os contratos de planos e seguros de saúde, nós temos, incidindo e regulando esse setor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Lei de Planos de Saúde, que é a Lei 9.656 de 98, nós temos também várias normas editadas justamente pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que mensalmente ou de forma periódica acaba lançando então resoluções, portarias para tentar regulamentar o setor. Quero contratar um plano de saúde. Como eu faço para examinar qual o melhor plano que ofereça melhores coberturas? Me precaver de certos problemas. Bom, quando se vai contratar um plano de saúde, nós temos que ter em mente que é um contrato, via de regra, para a vida toda. A gente só troca da operadora quando ela começa a ser ineficiente e não dá o retorno esperado. Mas a vida a gente protege enquanto ela existe. Então, quem entra num plano de saúde está, então, negociando algo que vai durar 5, 10, 15, 20 anos e vai beneficiar a si mesmo e aos seus dependentes, que podem ser parentes próximos ou até empregados de uma empresa. O que acontece? Uma primeira ideia é procurar junto ao site da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o registro da operadora. Hoje, para funcionar no mercado, qualquer operadora de plano de saúde deve estar autorizada pela ANS e deve estar lá credenciada. E dentro dessa ideia de credenciamento, essa operadora também vai estar
formalizando e registrando os produtos que ela oferece. Por quê? Porque é possível que uma operadora forneça um plano de cobertura hospitalar, um plano de cobertura ambulatorial, um plano de cobertura odontológica, ou um plano que englobe todos esses fatores, odontologia, hospital e ambulatório. Então, como eu vou saber? Uma das ideias é justamente procurar a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e tentar descobrir a regularização dessa empresa que está anunciando o plano. E ver também se ela não está em situação vinculada a problemas financeiros, que aí, evidentemente, o que era para ser uma proteção à saúde vai se tornar, logo a seguir, numa grande dor de cabeça para o usuário, que não vai conseguir, então, os serviços de saúde que ele está esperando. E os tipos de planos que o mercado oferece hoje, quais são? Sobre os tipos de planos, nós vamos fazer aqui uma divisão. Primeiramente, nós vamos fazer uma divisão que observa o seguinte: existe o chamado plano individual ou familiar e existe o chamado plano coletivo. Plano individual ou familiar é um plano que engloba de 1 a 4 ou 5 pessoas, que é justamente para aquele indivíduo, dentro do seu ambiente, com seus parentes, poder ser atendido por um determinado plano. E existe um outro tipo de plano chamado de plano coletivo. Esse plano coletivo ele pode ser com patrocinador ou sem patrocinador. O que é um plano coletivo com patrocinador? Uma determinada instituição, ela empresta o nome, e emprestando o nome, ela congrega todos aqueles indivíduos vinculados a ela. Vamos pensar que nós tivéssemos um clube, o Clube X. O Clube X faz um convênio com determinada operadora de plano de saúde. O Clube X não paga nada, mas todos os sócios do Clube X que quiserem podem usarem desse plano de saúde se cada um pagar, então, a sua parte respectiva. Um plano coletivo, ele pode ser também com patrocinador. Quer dizer, eu sou lá empregador, eu tenho a minha empresa e eu tenho 300 funcionários. E eu não quero perder as horas de trabalho com os meus funcionários, remetendo eles a filas do Serviço de Saúde Pública ou do SUS para tratarem de um problema deles, ou do filho deles, ou da esposa. Eu quero que qualquer problema relativo à saúde deles seja prontamente resolvido. Como é que eu consigo isso? Recorrendo à iniciativa privada, ao plano de saúde. Então, se eu sou o dono da empresa X, eu vou lá e contrato o plano de saúde Y, e aí todos os meus empregados e seus dependentes vão ter direito a usar desse plano. Então, aí, na verdade, quem estaria custeando seria o próprio empregador. Agora, se é um plano familiar, se é um plano individual, se é um plano coletivo, onde o indivíduo paga o plano, ou se é um plano coletivo, onde uma outra instituição paga esse plano para alguém usar, isto sempre vai ser uma relação de consumo. Ou seja, aquele usuário do plano de saúde sempre é um consumidor. E como consumidor, ele é vulnerável. E sendo vulnerável, nós temos que observar questões referentes à informação. Muitas vezes nós temos planos de saúde que negam determinada cobertura, baseando-se em uma cláusula de difícil compreensão.